Bom dia, meus amigos, e bem-vindos a mais um Café com Mauro. Esta semana nós vamos iniciar uma nova lei, que na verdade é a última lei desta nossa série das leis naturais ou leis divinas, não é? Nós vamos começar essa semana com a lei de justiça, amor e caridade. Essa lei é a última da nossa lista, onde pelo próprio nome, a gente já percebe o que ela engloba e como ela traz em si todas as outras leis, com certeza, quando a gente vai falar de justiça, amor e caridade, né? Se tudo correr dentro dos conformes, a gente finaliza essa nossa série das leis no programa número 50. Sim, 50 programas sobre as leis naturais ou leis divinas, não é? E aí, um marco para o nosso café, 50 programas, é um marco para a gente, né? E aí a gente começa, então, com outros assuntos. Como eu já falei para vocês, vocês estão mais do que convidados para trazer para a gente qualquer assunto que vocês achem relevantes para que a gente possa falar nos próximos cafés. Estou tentando aí ver se eu consigo organizar uma surpresinha, pelo menos a gente ter um café por mês que seja ao vivo, na terça-feira. E vamos ver o que vai acontecer por aí, quais são as novidades que virão por aí dentro do nosso projeto e dentro do nosso grupo de estudos, o Ampliando a Consciência, né? Se você não faz parte ainda do Ampliando a Consciência, entra no nosso site www.projetoacolherperdaseluto.com.br, clica lá no ícone Quero Estudar e você vai ser redirecionado para lá, para o nosso Ampliando a Consciência, o grupo de estudos, onde você tem uma variedade imensa de programas gravados e também lives que vão trazer muito aprendizado para nós. Estamos todo mundo junto sempre, não é? Mas vamos falar de lei de justiça, amor e caridade, não é? Quando a gente fala de justiça, primeiramente, a gente sempre se pergunta: a justiça é do homem ou é de Deus? Não é? Existem as duas. Óbvio, existem as duas, e a gente sabe que a de Deus, ela é uma coisa, e a do homem, ela vai caminhando, não é? Vai progredindo, vamos dizer assim. E aí a gente pergunta, mas a justiça, esse senso de justiça, ele é intrínseco ao ser humano, ou ele é ensinado, ou ele é aprendido, não é? Ou ele está em nós desde o começo? E aí a gente tem que parar para pensar e perceber quando é que a gente pensa e percebe uma injustiça. Ensinaram para nós, para a gente perceber uma injustiça, ou quando a gente vê alguma coisa, a gente já percebe, nossa, que injustiça, não é? Normalmente a gente percebe, desde muito pequeno, né, desde muito cedo, e a gente vai ampliando esse conhecimento aí. Mas em se percebendo desde cedo, o sentimento de justiça ele é inerente a nós, ele está em nós, não é? Então é muito interessante a gente falar de que Deus coloca esse sentimento de justiça dentro do nosso coração. E a partir daí a gente vai, dentro dessas leis humanas, não é? Desenvolver esse sentimento de justiça a partir do nosso progresso, da nossa evolução, das nossas experiências e das coisas que vão acontecendo conosco no decorrer dessa caminhada. Mas ele não é dado a nós no sentido de que nós achamos assim no decorrer da nossa caminhada. Nós não nascemos sem o sentimento de justiça, não é? Nós já temos o sentimento de justiça antes até mesmo de nascermos, não é? Então, ele não é encontrado ou aprendido, ele é dado a nós e nós vamos desenvolvê-los. E dentro disso e sabendo disso, a gente pode definir o que é, né? O que é justiça. Como é que a gente pode perceber o que é justiça? Se vocês souberem, se respondam. Mas eu diria que justiça ela se baseia no todo, independente da justiça dos homens ou da justiça de Deus, ela se baseia no todo como o respeito aos direitos de cada um. É aquele limite que a gente chega, não é? Aquele lugar onde a gente chega que começa o direito do outro, como a gente sempre fala. Não é? Então a gente vai ter a justiça que é determinada pela lei humana, como a gente falou, que é a justiça dos homens, e essa determinada pela lei humana, ela é mutável. Por quê? Porque esse senso de justiça que vai se agregando a nós de acordo com a nossa vivência dentro do parâmetro da encarnação, de estarmos encarnados num corpo físico, nós vamos passando por várias experiências e vamos agregando e vamos criando até e agregando essas leis que ditam a justiça para nós.
Então, obviamente, ela é mutável porque quanto mais evoluídos e quanto mais progredimos, essas leis se modificam para nos acompanhar. Como se, por exemplo, as atrocidades que fazíamos, e eu digo fazíamos porque provavelmente estávamos lá, mas as atrocidades que fazíamos na Idade Média, hoje em dia, são olhadas por nós dentro das nossas leis como crimes e como verdadeiras atrocidades, não é? No entanto, para a época, quando estávamos lá atrás e não tínhamos ainda todo esse conhecimento que adquirimos durante esse tempo e essas vidas que vivemos de lá até aqui, era natural, era normal. Todas aquelas coisas eram normais de serem feitas e as leis regiam aquelas coisas como naturais e as leis eram regidas por aquele povo, aquela consciência que existia naquela época, que não tinha uma outra visão, não tinha uma outra consciência daquilo, por pela ignorância de não ter vivido outras coisas até, não é? Então é bom a gente saber que, sim, as leis humanas são mutáveis, porque a gente progride, as leis também vão progredir, não é? E sempre será assim, de hoje para diante, a mesma coisa. Vai chegar uma época que tudo que é normal e natural para nós hoje, tudo que está dentro da lei, como, por exemplo, em alguns casos, em alguns países, a própria pena de morte, num futuro pode ser distante ou pode ser meio, né, meio termo aí, eu não sei quando que vai ser, isso vai ser olhado como uma atrocidade também, que para a gente hoje em dia não parece tanto. Para algumas pessoas é natural. Então, leis de países diferentes são diferentes entre si, por quê? Porque elas acompanham a evolução do povo que habita aquele local, aquele espaço geográfico, aquela consciência. Obviamente, em termos de planeta, nós estamos nivelados num determinado lugar vibratório, como a gente fala. Mas aí também existem as variantes de lugares mais ou menos evoluídos dentro desse cinturão vibratório, como a gente pode chamar, não é? E aí a gente fala da lei natural. E a lei natural, dita por Deus, não é? Colocada em nosso coração e a nossa consciência por Deus, ela nada mais se resume naquela frase maravilhosa, aquela regra de ouro que diz: faça com os outros ou para os outros somente aquilo que queres que seja feito para você. Ou seja, todo o respeito possível e necessário nesta caminhada conjunta. E aí, nisso, a gente resume a justiça divina, porque a gente vai saber que, opa, onde é que está o meu limite? Onde é que chega o meu amor? Onde é que está a minha caridade? Porque aí a gente começa a agregar as outras duas coisas, não é? O que é que eu vou fazer agora? E aí o exame de consciência volta para nós. Eu gostaria que fosse feito comigo, eu gostaria de estar passando por essa situação, eu gostaria de ser questionado dessa forma, eu gostaria de ser é, combatido dessa forma, através de palavras. As palavras que eu uso, elas iriam me alimentar, perdão, ou iriam me envenenar. Tantas frases a gente ouve por aí que denotam e resumem e exemplificam a justiça natural ou a justiça divina, não é? Mas aí a gente vive em sociedade, né, gente? Quando a gente vive em sociedade, a gente é obrigado a caminhar nas leis humanas, não é? E perceber a lei divina dentro do que a gente está fazendo. E muitas vezes uma não consegue ficar junto com a outra, pelo contrário, elas se repelem. E aí, quando isso acontece, nós vamos pensar. E quando a gente pensa, a gente evolui, a gente progride. Quando a gente questiona, a gente vai buscar respostas. Quando a gente busca respostas, a gente abre mais ainda a nossa mente, porque um cabedal de respostas novas vem. Então a gente vai assim, obviamente, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um passinho aqui, outro passinho ali, fazendo um trabalho de bandeirantes, muitas vezes, até que as leis humanas sejam modificadas para se aproximarem mais das leis divinas. E dentro da sociedade isso acontece muito, porque você convive com seu esposo, com seu filho, com seu amigo, com quem quer que esteja do seu lado, a pessoa que trabalha com você, e aí você vai perceber nesse ponto, que é o mais importante, onde é que está o seu limite,
e onde é que a sociedade faz com que você perceba a justiça como algo muito importante na sua vida. Porque se você não percebe, se você não tem esse senso de justiça, nós então precisamos rever uma série de coisas e começar do zero para a gente poder, de novo, entender tudo isso. E aí, começar do zero, minha gente, muitas das vezes significa desencarnar para reencarnar. Porque o aprendizado da lição, ele precisa acontecer. E se ele não acontecer, tira a gente daqui, recoloca, para a gente poder ter uma nova oportunidade, uma nova visão dentro de uma nova situação, para poder perceber e chegar mais próximo daquelas linhas tracejadas do mapa do tesouro, que são as nossas leis divinas. E a lei de justiça, amor e caridade é onde vai culminar para a gente chegar no nosso baú, não é? Então, mais ou menos é isso. Para a gente chegar a esse ponto de sermos realmente justos e praticarmos realmente essa justiça mais pura, estaríamos bem próximos de Jesus, né, que fazia toda a justiça ser simplesmente a sua fala e a sua ação, não é? E aí, com isso, o amor e a caridade vêm acompanhando, porque os dois não existem sem a justiça. Se não há senso de justiça, difícil, desafiante, vai ser praticar amor e caridade. E como a gente vai falar daqui a pouco de amor e caridade, aí a gente vai entender essa ligação e por que a lei de justiça, amor e caridade engloba essas três coisas, porque uma não vive sem a outra. Mas isso a gente vai ver no próximo café e a gente se encontra na terça que vem para a gente falar mais um pouquinho sobre isso, que eu espero que vai ser bastante engrandecedor para todos nós e agregarmos esse conhecimento dentro do nosso espírito para a gente poder ficar cada vez mais fortalecido e evoluir com mais tranquilidade, não é? Um beijo muito grande para vocês e eu vejo vocês na próxima terça-feira com o nosso próximo café, com a parte 2 da nossa Lei de Justiça, Amor e Caridade. E até lá. Muito obrigado para vocês.